Minha melhor amiga, Laura, me encarava com os olhos arregalados, amassando o copo de papelão em sua mão. O barulho do papelão sendo esmagado era suave. Um som de derrota. Claramente, ela não conseguia acreditar no que eu tinha acabado de lhe contar. Que eu terminaria com Leonardo, meu namorado há 4 anos. De forma tão decisiva. Especialmente porque já estávamos falando sobre casamento. Sobre uma casa com um jardim e um Golden Retriever para brincar com nossos futuros filhos. Eu permaneci calma, tomando um gole lento do meu cappuccino. Foi só por aquilo. Repeti suavemente. Aos olhos de todos, Leon era o partido perfeito. Um executivo de uma multinacional com um salário de 6 dígitos. Sem maus hábitos e com uma aparência impecável. Ele era bonito daquele jeito clássico e confiável que as mães adoram. Neste relacionamento, eu deveria ser a sortuda. Aquela que se seguraria com unhas e dentes. Mas agora, só porque ele deu o banco do carona para uma colega de trabalho, eu estava terminando com ele. 5 horas antes, Leão tinha vindo me buscar no trabalho. Como de costume, o trânsito de São Paulo na Faria Lima era um pesadelo. Mas ver seu sedã preto e elegante parar no meio-fio sempre era um pequeno momento de paz no meu dia caótico. Eu, por hábito, abri a porta do passageiro, já pensando no que iríamos jantar. Apenas para congelar. Uma mulher jovem e desconhecida estava sentada ali. Ela me deu um sorriso tímido. Suas bochechas corando num tom delicado de rosa. Oi, ela disse. Sua voz baixa. Me chamando timidamente. Você deve ser a Sofia. Então, ela ajeitou o blazer que estava sobre seus ombros. Era o blazer de Leon, meu namorado, sentado no banco do motorista. Finalmente falou. Seu tom casual. Talvez casual demais. Esta é a Juliana, uma nova estagiária do escritório. Ela passa mal no carro e não estava se sentindo bem hoje. Vou deixá-la em casa primeiro. Já que é no caminho. Você pode ir no banco de trás hoje. Meu amor. Ele disse isso de forma tão natural. Sua expressão tão tranquila que, por uma fração de segundo, quase achei que era perfeitamente razoável. Eu quase assenti. Quase abri a porta de trás e entrei sem dizer uma palavra. Talvez estivéssemos juntos há tanto tempo que ele havia se esquecido. Esquecido dos meus limites severos e inabaláveis. O banco do carona não era apenas um assento. Era um espaço. Um símbolo. Era o meu espaço. Enquanto a expressão de Leon ficava impaciente. Uma leve ruga se formando entre suas sobrancelhas perfeitas. Eu finalmente assenti. Tudo bem. Mas não me movi em direção à porta de trás. Fechei a porta do passageiro com um clique suave. Virei-me e fui embora sem olhar para trás. Meu celular já estava na minha mão. Digitei uma mensagem curta e simples. Acabou. Em seguida, bloqueei seu número e fui direto para o apartamento que dividíamos para fazer minhas malas. Também chamei um táxi para me levar, junto com o pequeno terrier que criamos juntos, para longe daquela vida. Enquanto arrumava as malas, eu gostaria de ser uma daquelas heroínas trágicas dos filmes, do tipo que consegue colocar todos os seus pertences em uma única mala chique e caminhar em direção ao pôr do sol. Mas isso não era possível. Minha vida com Leon havia se acumulado ao longo de 4 anos. Estava nos livros das prateleiras, nas canecas de café descombinadas na cozinha, na pintura inacabada no cavalete no canto. Eu provavelmente precisaria de um serviço de mudança com 2 caminhões. Toby, nosso cachorrinho, parecia sentir atenção. Ele choramingava baixinho aos meus pés, esfregando a cabeça na minha perna, enquanto eu dobrava minhas roupas em caixas. Leon voltou quando eu estava no meio de uma luta para arrastar uma caixa grande de livros em direção à porta. Ele estava suando e sem fôlego, a gravata afrouxada. Seus olhos, geralmente tão calmos e confiantes, estavam cheios de uma mistura de descontentamento e confusão. Sofia, que ceninha é essa que você está fazendo? Ele exigiu. Ele usou essa palavra ceninha, como se dizê-la automaticamente tornasse tudo minha culpa. Como se a minha reação fosse o problema. Não a ação dele. Eu parei e olhei para ele.
Minha voz perigosamente baixa. E que cena você está fazendo? Liam, por que você está bravo? Porque a Juliana sentou no banco do passageiro? Ele disse, sua voz subindo em descrença. Ela estava menstruada e passa mal no carro. Vocês duas são mulheres. Não pode ser um pouco mais compreensiva? Ele estava furioso. Sua justificativa, tão frágil e insultuosa, pairava no ar entre nós. Ele arrancou uma mala da minha mão e a jogou de lado. O barulho ecoou no apartamento subitamente silencioso. Assustou Toby, que soltou um latido agudo e correu para trás de mim. Eu encarei Liam friamente, dando um passo para trás. Seu movimento violento e súbito me causou um genuíno arrepio de medo. Apenas por aquele comentário. Por aquela única ação de jogar minhas coisas. Eu sabia que minha decisão era a correta. Acabou, eu disse. Minha voz firme agora. Sem deixar espaço para discussão. Todos os meus objetos de valor, meu notebook, minha carteira, meu passaporte estavam na bolsa no meu ombro. Abaixei-me e cobri as orelhas do Toby com as mãos, não querendo que ele ouvisse a discussão feia entre as duas pessoas que ele amava. O rosto de Liam ficou em branco por um momento. Ele me conhecia. Ele sabia que eu nunca, jamais, brincava sobre terminar. Mas ele ainda tentou colocar a culpa em mim. Me fazer parecer a irracional. Nós vamos nos casar. Sofia, acalme-se. Pare de ser tão dramática. Eu respondi imediatamente. Minhas palavras como gelo. Mas ainda não estamos casados. Estamos. Ele ficou agitado então. Seu rosto ficando vermelho escuro, enquanto dava um passo em minha direção, tentando me agarrar. Eu recuei rapidamente, dizendo as palavras primeiro. Você precisa se acalmar por uma noite. Eu não vou ficar aqui hoje. Com isso, prendi a coleira no Toby. Peguei-o no colo e fugi do apartamento, deixando Liam parado sozinho em meio às caixas semi-embaladas de uma vida que não compartilhávamos mais. De volta ao presente. Na cafeteria, Laura finalmente encontrou sua voz. Então, por que você teve que levar o cachorro? Ela perguntou, confusa. Você estava com medo de que ele batesse no Toby? Depois da minha partida impulsiva, lembrei-me de que a maioria dos hotéis em São Paulo não permite animais de estimação. Então tive que ligar para minha melhor amiga pedindo ajuda. Quando Laura abriu a porta de seu apartamento e me viu parada ali com um cachorro nos braços e uma caixa aos pés, ela ficou em silêncio. Eu também estava em silêncio. Para ser honesta, a realidade da minha decisão estava começando a pesar. Quando decidimos ter um cachorro há 2 anos, eu já havia considerado a questão da guarda se terminássemos. Parece frio. Eu sei, mas foi prático. Fiz questão de ser eu quem pagou pelo cachorro. O contrato de compra do criador estava apenas no meu nome. As contas do veterinário estavam todas no meu cartão de crédito. Seria fácil levá-lo comigo se nos separássemos. Laura havia dito na época que se Liam soubesse o que eu estava pensando, ele ficaria furioso. Ela ainda não conseguia entender por que eu jogaria fora um relacionamento de 4 anos por algo que parecia tão pequeno. Estava claro que ela acreditava que um término só deveria acontecer depois que a decepção se acumulasse por um longo e doloroso tempo, levando a uma partida silenciosa e triste. Mas por que eu deveria me submeter a esse tipo de dor repetidamente antes de finalmente sair? Por que eu deveria dar a ele tantas chances de me machucar? De corroer minha autoestima? No momento em que sinto que algo está fundamentalmente errado. No momento em que sinto meus limites sendo desrespeitados, eu me afasto, sem hesitação, aos meus olhos. Isso foi um teste dos meus limites no qual ele falhou espetacularmente. Tentei explicar isso para Laura. Minha voz firme. Se eu tivesse tolerado desta vez, Laura, haveria uma próxima vez. E uma vez depois dessa. Logo, eu seria a mulher que aceita qualquer coisa apenas para manter a paz. Não posso continuar baixando meus padrões por ele. Por ninguém. Laura franziu a testa. Um olhar de pena em seus olhos que eu odiava. Mas e os seus 4 anos juntos? Todas as memórias?
Você vai simplesmente deixar tudo ir embora tão facilmente? Eu não respondi. 4 anos pareciam uma vida inteira. Mas também pareciam um custo irrecuperável. Jogar mais tempo nisso não tornaria as coisas melhores. Ela suspirou, finalmente desistindo. Eu só espero que você não se arrependa disso, Sofia. No dia seguinte, chamei a empresa de mudanças para buscar minhas coisas. Havia combinado que eles chegassem às 10 da manhã, supondo que Linhão estaria no trabalho. Eu estava errada. Ele estava sentado à mesa de jantar tomando café da manhã, ainda de pijama, enquanto uma figura esguia se movimentava na cozinha. Era sua colega, Juliana. Ao me ver, os olhos de Leon se iluminaram com um brilho de esperança, que imediatamente se tornou frio enquanto ele me olhava acusadoramente. Você percebeu que estava errada, não é? Você voltou. Fez todo esse escândalo por nada. A Juliana até veio aqui hoje de manhã especificamente para te explicar tudo. Juliana, usando meu avental floral favorito, saiu da cozinha com uma tigela de mingau fumegante. Seu cabelo comprido estava casualmente jogado sobre um ombro, fazendo-a parecer natural e doméstica, como se fosse a dona da casa. Ela sorriu suavemente para mim, uma imagem perfeita de inocência. Sinto muito, Sofia. Não queria que você entendesse mal. Eu só não estava me sentindo bem ontem por causa da cólica. Então Leon me deu uma carona para casa. Por favor, não fique brava com ele por causa disso. Eu fiz o café da manhã. Por que não se senta e come um pouco? Com isso, ela serviu uma tigela de mingau para Leon, colocando-a na frente dele com um cuidado ensaiado. Ao fazer isso, sua manga escorregou, revelando uma pequena e irritada marca de queimadura vermelha em seu pulso. Leon imediatamente franziu a testa, sua voz grossa de preocupação. Como você pode ser tão descuidada? Juliana apenas sorriu e balançou a cabeça, uma mártir de sua própria falta de jeito. Está tudo bem. Não dói mais. Leon não se convenceu. Ele gentilmente pegou o pulso dela e soprou na queimadura. Menina boba. Claro que dói quando está vermelho assim. Ele então olhou para mim. Seu tom agora era uma ordem. Sofia, vá pegar a pomada para a queimadura no armário do banheiro. O rosto de Juliana corou discretamente num lindo tom de rosa. Eu assistia toda essa cena, tão absurda e irritante que queria rir. Se eu tinha algum sentimento remanescente por nosso relacionamento de 4 anos antes desta manhã, eles haviam desaparecido completamente. Limpos. Olhei da mão dele no pulso dela, para o rosto corado dela, e de volta para a expressão arrogante dele. Suas mãos estão quebradas? Perguntei, minha voz neutra. Você não pode pegar sozinho? Passei por eles sem outra palavra. Fui direto para o quarto e continuei a arrumar minhas coisas. A mudança chegou pouco depois, e eu os direcionei com uma eficiência fria. Qualquer coisa que eu não pudesse levar, qualquer coisa que guardasse uma memória que eu não queria mais, eu dei para o senhor que passava nos fins de semana para coletar sucata. Enquanto o rosto de Leon ficava cada vez mais sombrio a cada caixa que saía do apartamento, eu sistematicamente apaguei todos os vestígios de mim mesma da vida que havíamos construído. As fotos na parede, os livros na mesinha de cabeceira, até o frasco de shampoo pela metade no chuveiro. Tudo. Foi-se. Sofia, pense bem nisso, disse Leon, bloqueando a porta enquanto eu me preparava para carregar a última caixa. Sua voz era um rosnado baixo. Você está beirando os 30. Se terminar comigo, nunca encontrará alguém melhor. Não é tarde demais. Coloque suas coisas no chão e eu vou fingir que nada disso aconteceu. Eu o interrompi antes que ele pudesse continuar sua oferta magnânima. Você tem certeza de que quer continuar falando? Meu olhar se desviou propositalmente para Juliana, que estava parada atrás dele, mordendo o lábio com tanta força que estava prestes a sangrar. Mais um pouco disso, e sua colega vai chorar. Leon ficou atordoado. Depois explicou com raiva, sua voz subindo novamente. Eu te disse, ela é só uma colega. Por que você não supera isso? Eu soltei uma risada curta e sarcástica. Bem,
Liao. Eu não deixaria um colega homem sentar no meu banco do carona e daria meu casaco para ele usar. E certamente não deixaria um colega vir à minha casa, usar meu avental e cozinhar o café da manhã para mim. Mas essa sou eu. Depois de guardar a última das minhas coisas no carro, olhei para ele uma última vez. Ele estava na porta do apartamento agora vazio, a testa franzida, os olhos ligeiramente vermelhos. Felizmente, suas feições bonitas o impediam de parecer muito ameaçador. Seu rosto foi uma grande razão pela qual eu fiquei com ele em primeiro lugar. Suprimi a última onda de melancolia em meu coração e dei-lhe um pequeno aceno. É isso. Então, não vamos nos ver de novo. Ele rangeu os dentes, seu rosto se contorcendo com uma raiva que vinha de um ego profundamente ferido. Sofia, é melhor você não se arrepender disso. Alguns dias depois, Liam postou em suas redes sociais. Foi Laura quem me contou, lendo em voz alta do celular dela com um toque dramático. Devo ter sido um assassino na vida passada para namorar alguém com personalidade esquiva nesta. As pessoas nos comentários imediatamente perguntaram o que havia acontecido. Ele respondeu vagamente: levei um término abrupto. Eu já havia deletado Liam e todos os seus amigos dos meus contatos. Quando contei a Laura que Liam havia levado sua colega de trabalho para casa na manhã seguinte, sua atitude mudou completamente. Ela passou a noite inteira xingando por mensagens de texto. Qual é o problema dele? E agora ele está culpando você por ter uma personalidade esquiva? Porque ele não menciona que levou uma destruidora de lares em treinamento para casa? Você vai ver. Vou expor esse canalha. Laura, fiel à sua palavra, digitou furiosamente enquanto falava. Com certeza. Não muito tempo depois de ela deixar um comentário mordaz em sua postagem, Liam apagou tudo. Ela ainda estava furiosa e queria confrontá-lo diretamente. Mas eu a convenci a não fazer isso. Está tudo bem, Laura. Mesmo sem a Juliana, não teríamos durado. E era verdade. Minha origem familiar era vastamente diferente da de Liam. Seus pais eram altos funcionários do governo, ricos e respeitados em sua comunidade suburbana de São Paulo. Ele era o único filho deles, criado com todas as vantagens. Meus pais, por outro lado, eram agricultores do interior de Minas. Eles não tinham aposentadoria. Eram emocionalmente abusivos e favoreciam descaradamente seu filho em detrimento das filhas. Eu tinha uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Meus pais queriam me mandar para trabalhar em uma fábrica logo após o ensino fundamental. Foi apenas porque eu tinha notas excelentes, entre os 10 melhores da cidade, que meus professores do ensino médio intervieram, ajudando-me a garantir bolsas de estudo que me salvaram daquele destino. A faculdade foi minha fuga daquela casa sufocante. Mesmo que Liam nunca dissesse em voz alta, eu sempre podia sentir um sutil senso de superioridade vindo dele. Quando saíamos para comer e eu embalava as sobras, ele dava um sorrisinho contido e dizia algo sobre como era fofo eu ser tão econômica. Quando eu passava tempo comparando preços online para encontrar a melhor oferta em um voo ou um novo eletrodoméstico, ele achava que era uma perda de tempo desnecessária. A solução dele era sempre apenas comprar a marca mais cara e conhecida. O futuro que ele sempre imaginou era um em que eu largaria meu emprego após o casamento e me tornaria uma dona de casa, dedicando minha vida a me preparar e criar filhos. Mas eu tinha minha própria carreira. Não era tão bem remunerada ou prestigiosa quanto a dele, mas eu a amava. Eu havia lutado contra milhares de currículos para conseguir meu cargo. Por que eu deveria desistir da minha vida, da minha independência? Por ele? Porque eu deveria me tornar uma mulher que girava inteiramente em torno de seu marido e filhos. Até hoje, ainda me lembro da vergonha inescapável que senti quando conheci os pais de Liam pela primeira vez. Sua mãe me avaliou como se eu fosse um repolho em uma feira. Seus olhos calculistas e desdenhosos. Nenhum de nós estava disposto a ceder pelo outro. No final, Juliana não foi a causa do nosso término. Ela foi apenas o catalisador. O empurrão final que eu precisava para deixar um relacionamento que já estava morrendo.
Para me consolar após o término, Laura insistiu em me levar a um bar para beber. Fomos a um lugar moderno e mal iluminado na Vila Madalena. O tipo de lugar com coquetéis artesanais e paredes de tijolos aparentes. Não muito depois de nos sentarmos, um cara de 20 e poucos anos veio até nossa mesa. Ele era bonito, com traços marcantes e um sorriso fácil. Ele pediu meu número. Depois que ele saiu, os olhos de Laura o seguiram. Achei aquele bem gatinho. Ela disse em voz baixa. Parecia um membro de uma boy band. Ele realmente parecia estar na faculdade. Quando falava, seus caninos afiados apareciam, fazendo-o parecer ainda mais jovem e um pouco travesso. Não estou procurando um namorado agora, eu disse, balançando a cabeça enquanto observava o barman misturar nossas bebidas. Então por que você deu seu número a ele? Laura provocou, um sorriso conhecedor em seus olhos. Eles estavam tirando cartas ali, expliquei, gesticulando com o queixo. Obviamente era um jogo de verdade ou desafio. Apontei para uma mesa próxima, onde um grupo de garotos da mesma idade estava começando outra rodada, rindo alto. Com certeza. Assim que eu disse isso, o cara que pegou meu número me mandou uma mensagem dizendo que havia perdido um desafio. Eu não respondi, apenas deletei o contato. 7 dias após o término, Juliana apareceu no feed de Lial. Foi Laura quem me contou, rindo enquanto me mostrava o celular. Ele configurou a postagem para que só eu pudesse ver. Perguntei aos amigos dele, e todos disseram que não viram nada. Ele deve saber que eu te contaria. Então, ele está postando para você ver. Você acha que ele está tentando te deixar com ciúmes? A foto era artística e vaga, mostrando apenas parte de um braço no banco do passageiro de seu carro. Sem legenda. Era claramente o braço de uma mulher, delicado e pálido. Ao mesmo tempo, um pedido de amizade de Leon chegou no meu celular. A nota anexada dizia: deixe-me ver o cachorro. Eu ignorei. Momentos depois, outro pedido chegou. Desta vez, a nota era mais exigente. O thumb era nossa responsabilidade compartilhada. Não é justo que você nem me deixe vê-lo depois que terminamos. Fiquei tão feliz por ter guardado o contrato de compra e todos os registros de pagamento. Tirei uma foto dos documentos, onde meu nome estava claramente listado como a única proprietária, e enviei para ele por um aplicativo de mensagens que ainda não o havia bloqueado. Ele ficou claramente provocado. Sua resposta veio instantaneamente. Você estava planejando terminar comigo o tempo todo. Não é? Sofia, você é inacreditável. Você é quem mudou. E está me culpando? Então as ligações começaram. Atenda o telefone. Precisamos conversar. Me desbloqueie. Suspirei e bloqueei este número também. Tão irritante. Uma semana depois, Laura me arrastou de volta para o mesmo bar. E eu vi o jovem novamente. Ele parecia ser um frequentador assíduo. Ele entrou com um grupo de amigos, vestindo uma jaqueta jeans simples, e acendeu um cigarro casualmente enquanto se sentava. Ao levantar o olhar, seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala lotada. Desviei o olhar sem emoção, meu olhar voltando para o cantor no palco que dedilhava um violão. Pelo canto do olho, vi que ele me observava por um tempo. Estava claro que éramos de mundos diferentes. Sua jaqueta aparentemente comum, como Laura me informou mais tarde com os olhos arregalados, custava mais de R$ 4.000. Até o isqueiro dele era um DuPont. Claro, eu não reconhecia nenhuma dessas marcas de luxo. Foi Laura quem estava olhando e murmurando sobre elas em voz baixa. Ela tirou uma selfie e postou online com uma legenda cínica: o que é mais um riquinho nesse mundo? Enfim, eu pensei o mesmo. Depois de um tempo, outro cara do grupo deles veio pedir meu número. Ele estava corando e um pouco sem jeito. Outro desafio. Desta vez, eu apenas dei e depois bloqueei o número antes mesmo que ele voltasse para sua mesa. Quando Laura e eu saímos do bar, passei pela mesa do grupo de jovens. Ouvi claramente um escárnio de um deles. Você não conseguiu o número dela só porque perdeu um desafio? E daí que ela te deletou?
Por que você está tão chateado com isso? Do lado de fora do bar. Laura foi chamada por alguns outros amigos que ela havia visto. E eu esperei meu carro de aplicativo sozinha sob um poste de luz. Logo, um Rolls-Royce Cullinan preto parou na minha frente. O modelo familiar e ostensivo me fez instintivamente franzir a testa e me virar para sair. Aquele não era o meu carro, mas eu sabia a quem pertencia. A pessoa no carro saiu rapidamente e chamou meu nome. Sofia. Vamos conversar. Liao, que eu não via há dias. Agarrou meu braço, me forçando a ficar. Eu lutei discretamente, tentando não fazer uma cena. Solte. Liao. Não tenho o hábito de conversar com ex-namorados. Se você não soltar, vou chamar a polícia. Ele apertou mais forte, como se tivesse medo que eu desaparecesse no ar. Sua bela testa estava franzida. Seus olhos cheios de uma relutância em aceitar a situação. Ele abriu a porta do carro e tentou me empurrar para dentro. Entre no carro primeiro. Eu te levo para casa. Como você sabia que eu estava aqui? Exigi, plantando meus pés firmemente. Você está me perseguindo? Os lábios de Liao se afinaram em uma linha dura. Um lampejo de desconforto em seu rosto. Eu vi a postagem da Laura. Eu rangei os dentes. Aquela mulher e sua necessidade de postar tudo online. Olha, ele disse, sua voz suavizando um pouco. Vamos dizer que sinto falta do Toby. Você pode me deixar ver o cachorro? Eu não era tão forte quanto ele e estava prestes a ser forçada a entrar no carro quando, de repente, uma mão agarrou o braço de Liao que segurava o meu. Enquanto ele estava atordoado com a interrupção, a pessoa me puxou para trás dela, me protegendo. Estamos no século 21. Cara, ainda estamos forçando mulheres contra a vontade delas. Uma voz preguiçosa e familiar veio da minha frente. Era o primeiro jovem que havia pedido meu número. O da boy band. Quem é você? Saia do caminho. Isso é entre mim e minha namorada. O rosto de Liao estava sombrio. Sua paciência claramente esgotada. Não me importa se ela é sua namorada ou não. O jovem respondeu, sem recuar um centímetro. Você não vê? Ela não quer ir com você. Suas costas me protegiam completamente. E foi surpreendentemente reconfortante. Vendo os seguranças do bar se aproximando, alertados pela comoção, a expressão de Liao escureceu. Eu o interrompi antes que ele pudesse falar novamente. Minha voz afiada. Liao. Quando acaba? Acaba. O fato de termos chegado a este ponto só prova que não somos certos um para o outro. Vá. Não me faça perder todo o respeito por você. Ele ficou ali em silêncio por um longo momento. Os sons da rua da cidade girando ao nosso redor. Finalmente, sua voz saiu tensa. Eu não consigo aceitar isso. Ele não conseguia entender como eu podia simplesmente deixar ir um relacionamento de 4 anos tão facilmente. Mas eu podia adivinhar por que ele estava tão relutante em deixar ir. Era simplesmente porque eu saí de forma tão limpa. Sem drama, lágrimas ou súplicas. Seu ego foi ferido por ser o abandonado. E ele não conseguia superar isso. Depois que Liao finalmente entrou em seu carro e foi embora. Saí de trás do jovem e agradeci. Obrigada por isso. Pensei por um momento e perguntei, de que universidade você é? Vou te mandar uma faixa. Foi um ato de heroísmo. Afinal, o jovem riu. Um som profundo e agradável. Ele pegou o celular e me mostrou uma tela de bate-papo com uma mensagem rejeitada. Ele a acenou na minha frente. Se você realmente quer me agradecer, pode me adicionar de volta. A conversa na tela havia parado em sua autoapresentação. Meu nome é Enzo. Não havia sido enviada. Um proeminente ponto de exclamação vermelho estava na frente dela. Enquanto pegava meu celular e o adicionava de volta, perguntei, foi outro desafio perdido que te trouxe aqui? Como você sabia que o primeiro foi um desafio? Ele perguntou, seus olhos se curvando em um sorriso. Suas feições eram marcantes. Mas ele tinha um ar preguiçoso e cansado. O sorriso adicionava um toque de calor inesperado. Eu adivinhei. Esperta, ele disse. Seu sorriso se alargando. Mas não desta vez. Desta vez foi por minha conta.
Enzo ocasionalmente conversava comigo, tentando sutilmente descobrir que tipo de cara eu gostava. Quando ele mencionava Leon, suas palavras eram cheias de desdém. Um término revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. O caráter do seu ex claramente está em falta. O que quer que você faça, não volte com ele. Se voltar, eu vou atrás de você com uma empilhadeira. Suas declarações dramáticas eram tão exageradas que me faziam sorrir. Ele tem te incomodado de novo? Precisa de ajuda? Ele perguntava. Um cavaleiro digital de armadura brilhante. Ele parecia ter muito tempo livre. Uma tarde, ele me mandou uma mensagem. Levei uma bolada durante um jogo de basquete hoje, mas ainda ganhei. Ele enviou um emoji de bíceps flexionado orgulhoso junto. Eu estava enrolando no trabalho, olhando para uma planilha que começara a ficar embaçada. E respondi com um emoji de polegar para cima. Você se machucou? Digitei. Mais por educação do que por preocupação genuína. Ele respondeu instantaneamente, como se estivesse esperando por aquela pergunta exata. Se eu dissesse que sim, você viria me ver? Pensei um pouco, batendo minha caneta na mesa. Provavelmente não. Estou no trabalho. Não houve resposta por um tempo. Foi só quando finalmente terminei com os arquivos na minha mesa, e estava me espreguiçando que vi que tinha várias mensagens não lidas dele. Quando abri o bate-papo e vi a foto que ele havia enviado, quase cuspi o café que acabara de tomar. Sua camiseta preta estava levantada pela metade, revelando um abdômen bem definido. Havia uma marca vermelha muito tênue na parte inferior direita de seu abdômen. Se ele não estivesse apontando para ela com um dedo dramático, eu teria perdido completamente. A legenda dizia: sério. Dói muito. Tive sentimentos mistos ao olhar para a foto. Provavelmente sararia se ele apenas esperasse um pouco mais. A foto parecia um pouco exagerada. Uma clara tentativa de obter uma reação. Eu não tinha certeza das intenções de Enzo. Então não respondi. Quando Laura descobriu, ela bateu na coxa de prazer. Esse garoto está tentando te seduzir. Caramba! Ele é um gato. Você deveria investir. Lembrando como Leon me encontrou através da postagem de Laura nas redes sociais. Meu breve divertimento se transformou em irritação. E você? Eu disse, apontando um dedo acusador para ela. Nós já terminamos. Por que você ainda não o deletou? Laura piscou para mim maliciosamente. Estou mantendo ele como um bichinho de estimação digital. É muito divertido observá-lo perder a compostura de longe. Eu não entendi. Eu subconscientemente evitava os avanços de Enzo, respondendo apenas educadamente às suas mensagens diárias de bom dia e boa noite. Por um lado, eu estava preocupada que ele estivesse apenas procurando um caso, me usando como uma forma de passar o tempo. Por outro lado, eu não acreditava em afeto que surgia do nada. Laura disse que eu estava sendo muito paranoica, muito cínica. Você deveria acreditar em amor à primeira vista. Sofia, eu recusei categoricamente. Não, eu não acredito. Isso se chama tesão à primeira vista. Além disso, um garoto bonito e rico como ele nunca teria falta de admiradoras. Ver Enzo novamente uma semana depois provou que minha teoria estava correta. Uma garota com um vestido preto justo e cabelos longos e esvoaçantes estava agarrada ao braço dele no bar. Ele estava tentando puxar a mão com uma expressão irritada no rosto. Assim que ele estava prestes a falar, seus olhos encontraram os meus quando entrei com Laura. Imediatamente, seus belos olhos se iluminaram e ele apontou diretamente para mim. Minha namorada está aqui. Eu subconscientemente olhei para trás de mim, e depois para o rosto igualmente perplexo de Laura. Vendo isso, a garota agarrada a ele bufou. Até parece. Você está apenas pegando uma pessoa aleatória e fingindo que ela é sua namorada para me enganar? Enzo a ignorou. Ele pegou um pequeno buquê de gardênias da mesa de onde aquilo tinha vindo, caminhou até mim e o colocou em meus braços. A fragrância doce e pesada era quase avassaladora. Ele colocou o braço em volta dos meus ombros e disse para a garota, sua voz cheia de um toque de orgulho, deixe-me apresentar. Minha namorada.
Sofia. Então ele apertou meu ombro gentilmente e sussurrou no meu ouvido: me ajuda aqui. Por favor. Eu entendi imediatamente. Eu lhe devia uma desde que ele me ajudou com Lial. Sorri docemente para a garota. Oi, você precisa de algo com meu namorado? Os olhos da garota instantaneamente ficaram vermelhos de frustração e ciúmes. Eu não acredito em você. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Ela é apenas uma atriz que você contratou para me enganar. Enzo franziu a testa. Seu comportamento brincalhão desapareceu. Seu tom ficou muito mais frio. Já chega. Clara, você quer que a gente se beije na sua frente para provar? A garota, Clara, saiu correndo, com lágrimas nos olhos. Eu a observei sair e depois tentei devolver as flores para Enzo. Ele me ajudou uma vez. E agora eu o ajudei uma vez. Estávamos quites. Mas para minha surpresa, Enzo não as pegou de volta. São para você. O cheiro das gardênias parecia ter impregnado minhas roupas. Minha pele. Percebi que as pontas das orelhas do jovem estavam ligeiramente vermelhas. Ele olhou para mim e rapidamente desviou o olhar. Um gesto tímido que contrastava com sua persona confiante. Ele me perguntou, sua voz um pouco mais suave agora: alguém já te disse que seu nome combina muito com você? Combina comigo? Minha mente conjurou algumas imagens absurdas. E não pude deixar de rir. Ele claramente não conhecia a história por trás disso. Ele não sabia que minha irmã mais velha se chamava Rosa, e meu irmão mais novo se chamava Jasmim. Meus pais não eram criativos. Eles eram apenas práticos. Não havia um significado bonito e poético por trás do meu nome. Mas Lial havia dito algo semelhante uma vez. Depois que soube da origem do meu nome. Que eu odiava. Ele comprou especialmente um vaso de gardênias para nosso apartamento. Ele disse que iria me criar de novo. Assim como esta planta. Me cercando de beleza. O que aconteceu depois? Alguns meses depois. Ele reclamou que o cheiro forte das gardênias lhe dava dor de cabeça, e jogou o vaso inteiro fora sem me dizer. Obrigada pelas flores. Eu disse. Minha voz educada. Mas distante. Mas não. Obrigada. Considere hoje como minha forma de retribuir pela última vez. Tentei empurrar o buquê de volta para suas mãos. Enzo me encarou. Seus olhos escuros procurando meu rosto. Depois de um momento, ele puxou o canto da boca em um sorriso irônico. Sofia, você parece muito ansiosa para cortar os laços comigo. Por quê? Você não gosta de caras mais novos? Antes que eu pudesse responder, um sorriso confiante, quase arrogante, se espalhou por seu belo rosto. Eu não acredito nisso. Meu coração deu um pulo. Um pulo minúsculo e ridículo. Agora, não importava o quanto eu tentasse evitar. Estava claro que Enzo queria me conquistar. Decidi ser direta. Desista. Eu não vou namorar um cara 6 anos mais novo que eu. Ele não quis ouvir. Ele foi persistente. E daí que são 6 anos? Minha mãe é 8 anos mais velha que meu pai. E eles estão casados e felizes há mais de 20 anos. Se você está me rejeitando por causa da minha idade, eu não aceito. Ele foi ousado e direto ao lutar por uma chance, me deixando momentaneamente sem palavras. Mas então eu pensei, não importava realmente. Provavelmente era apenas um capricho para ele. Um novo jogo. Assim que a novidade passasse, ele naturalmente pararia. Eu disse a mim mesma, e tentei não me envolver mais com ele. Enzo me cortejou extravagantemente pelos 4 meses seguintes. Sua persistência era diferente de tudo que eu já havia encontrado. Não era insistente ou exigente, mas uma campanha constante, criativa e surpreendentemente atenciosa. Um de seus amigos, um cara alto e magro chamado Marcos, veio até mim e Laura no bar uma noite. Mina, ele disse para mim com um sorriso. Tenho que admitir, esta é a primeira vez que o Enzo corre atrás de uma garota por tanto tempo e não a consegue. Continue assim. Não ceda. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Suas palavras eram para ser uma piada, mas plantaram uma pequena semente de desconforto em minha mente. Um jogo. Ainda parecia um jogo. Para ser honesta,
Eu também não esperava que ele durasse tanto. Durante esse tempo, ele foi incrivelmente habilidoso, mantendo um senso perfeito de propriedade que nunca me fez sentir sobrecarregada ou pressionada. Ele enviava flores para o meu escritório, nunca mais gardênias, mas girassóis e margaridas brilhantes e alegres. Ele deixava um café da minha cafeteria local favorita no para-brisa do meu carro pela manhã. Ele descobriu que eu era voluntária em um abrigo de animais nos fins de semana. E logo ele estava lá também, limpando gaiolas e passeando com cães, sem nunca reclamar da bagunça. Minha postura inicial e firme contra namorar um cara 6 anos mais novo estava começando a vacilar. O muro que eu havia construído ao meu redor estava desenvolvendo pequenas rachaduras. Numa sexta-feira à noite, ele estava me esperando do lado de fora do meu prédio comercial quando saí. Ao me ver, ele imediatamente apagou o cigarro na mão, afastou a fumaça e um sorriso brilhante apareceu em seu rosto bonito. Fim do expediente. Ele anunciou alegremente: "Vou te levar a um lugar especial hoje." Ele deu um tapinha na parte de trás de sua elegante motocicleta preta, gesticulando para que eu subisse. Eu estava prestes a balançar a cabeça e recusar. Minha resposta automática padrão. Mas ele viu a recusa se formando em meus lábios e implorou. Sua voz suave: "Não diga não ainda. É meu aniversário hoje. Você pode apenas realizar meu único desejo de aniversário? A regra é, se você decidiu recusar, não deve dar a outra pessoa nenhuma falsa esperança. Não iludir alguém também é uma forma de gentileza. Eu sempre segui esse princípio. Não. Eu. Só por hoje à noite." Ele interrompeu, seus olhos grandes e sinceros. "Prometo que não será tarde. Depois de hoje à noite. Se você ainda quiser. Não vou mais te incomodar. Por favor." Olhando em seus olhos lamentavelmente bonitos, hesitei por um raro momento. As palavras de rejeição que eu planejava dizer ficaram presas na minha garganta. Perguntei hesitantemente: "Sério? Você vai parar?" Seu rosto imediatamente se iluminou como um cachorrinho ouvindo as palavras: "Vamos passear." Ele assentiu vigorosamente. "Sério." Me arrependi no momento em que subi na motocicleta. O motor rugiu para a vida. E parecia que meu corpo estava voando para frente enquanto minha alma e cérebro perseguiam freneticamente por trás. O vento chicoteava meu cabelo no rosto. E as luzes da cidade se transformavam em longos rastros de cor. Não tive escolha a não ser envolver meus braços firmemente na cintura de Enzo, pressionando minha bochecha contra o couro frio de sua jaqueta. Eu podia ouvir sua risada alegre misturada com o som do vento. Após cerca de 40 minutos de viagem, finalmente paramos. A essa altura, o céu estava completamente escuro. Estávamos em um campo aberto em algum lugar fora da cidade, longe da poluição luminosa. Havia pouquíssimas estrelas, mas a lua estava cheia e brilhante, lançando um brilho prateado sobre tudo. "O que você queria que eu visse?" perguntei, olhando ao redor do espaço silencioso e vazio. Depois de um círculo completo, voltei-me para ele. Eu o vi de costas para mim, remexendo furtivamente em uma bolsa de sela em sua moto. O som de um isqueiro clicou, e ele se virou segurando um pequeno bolo. Uma única vela bruxuleando e iluminando seu rosto bonito, com um brilho suave e quente. "Feliz aniversário, Sofia," ele disse suavemente. "Espero estar no seu desejo." Fiquei atônita. No momento seguinte, o céu acima de nós se iluminou como se fosse dia. E uma cascata de fogos de artifício explodiu em uma chuva de ouro e carmesim. Foi só depois do clarão brilhante que ouvi o som ensurdecedor. Levei muito tempo para encontrar minha voz. Como você sabia que era meu aniversário hoje?" A Laura me contou. Ele confessou com um sorriso envergonhado. Um sentimento estranho e azedo encheu meu peito. E meus olhos se encheram de lágrimas inesperadas. Peguei o bolo de suas mãos. Forcei um sorriso e disse meio brincando: "Laura e eu temos a mesma idade. Por que você a chama de mana mas não a mim?" Ele coçou a cabeça, parecendo adoravelmente confuso. "Isso é diferente. Eu não quero que você seja minha irmã." Ele fez uma pausa e acrescentou:
Você não disse que é seu aniversário hoje também? Eu só disse isso para te enganar e fazer você sair comigo. Ele admitiu. Você é tão difícil de conseguir um encontro. Seu tom estava cheio de um ressentimento simulado. Então, como se lembrasse de algo importante, ele tirou um buquê de gardênias ligeiramente murcho da outra bolsa de sela e o apresentou a mim como um tesouro. Desta vez, eu não sabia se ria ou chorava. Aceitei suas flores. Minha voz suave. Não me dê mais gardênias. Eu não gosto delas. Finalmente contei a ele a história. Eu era uma criança frágil e doentia. Uma vizinha, tentando ser gentil, deu aos meus pais um vaso de gardênias para dar sorte. Mas eles não tinham ideia de como cuidar delas. E as delicadas flores murcharam e morreram em uma semana. Meu pai, um homem de frustrações simples, amaldiçoou com raiva as flores por serem baratas e fracas. Assim como eu, destinadas a uma vida curta e insignificante. Quando o funcionário da cidade veio registrar os nomes para o censo, eu ainda não tinha sido oficialmente nomeada. Irritado, meu pai simplesmente disse: chame-a de Gardênia. Mudei para Sofia no dia em que fiz 18 anos. Mas a associação, o sentimento de ter o nome de algo que meu próprio pai via como um fracasso, nunca me deixou. Então, sempre que alguém mencionava meu nome em relação à flor, eu sempre sentia um forte senso de ironia e dor. Enzo franziu a testa depois de ouvir a história. Um olhar de dor genuína em seus olhos. Claro, eu não esperava que um garoto que claramente cresceu cercado de amor e privilégios pudesse realmente ter empatia. Eu só queria alguém para conversar. Uma razão para ele parar de comprar as flores. Mas ele de repente me puxou para um abraço apertado e feroz. Ele afirmou, palavra por palavra, em meu ouvido: você é maravilhosa. E as flores são maravilhosas. Sofia sempre é digna de ser amada. Os fogos de artifício continuaram a florescer brilhantemente no céu noturno. Sorri contra seu ombro. Um sorriso real e sem esforço. E pela primeira vez, respondi ao afeto de Enzo. Obrigada. Sussurrei. Meu desejo é que ambos tenhamos um futuro melhor. E Enzo, você está no meu desejo. No caminho de volta. Enzo insistiu em segurar minha mão e tirar uma foto para suas redes sociais. Nossos rostos não estavam na foto. Apenas nossas mãos entrelaçadas contra o jeans escuro de sua calça. Não muito depois de ele postar, ele recebeu um telefonema. Eu apenas ouvi vagamente seu lado da conversa. Palavras como consegui e eu disse que conseguiria. Apenas presumi que ele estava feliz contando aos amigos sobre sua confissão bem-sucedida, e não pensei muito nisso. Depois daquela noite, tudo mudou. Laura me provocava incansavelmente. Então, como é namorar um cara mais novo? Grudento. Respondi, olhando para Enzo, que estava no meu sofá brincando com o Thumb. Grudento demais. Ele era o completo oposto de leal. Ele se dedicava a deixar sua marca em todos os aspectos da minha vida, e a fazer com que eu deixasse minha marca na dele. Sua possessividade e necessidade de controle eram anormalmente fortes. Mas de uma forma doce. Quase infantil. Depois de saber que Thumb era um cachorro que peguei enquanto estava com Leal, ele até começou a não gostar um pouco de Thumb, competindo por minha atenção. Ultimamente, ele vinha me importunando para tricotar um cachecol para ele. Eu não tinha absolutamente nenhum talento para essas coisas. Eu era desajeitada com as mãos. Mas considerando o gosto impecável de Enzo, comprei o fio de cachemira da melhor qualidade que pude encontrar. Eu estava ocupada com o trabalho, mas passava minhas noites encontrando tempo para assistir a tutoriais de tricô de cachecol no YouTube. Durante uma chamada de vídeo uma noite, Enzo me observou lutar com as agulhas e o fio emaranhado. Uma expressão feliz e abençoada em seu rosto. Seu colega de quarto passou ao fundo e maravilhou-se em voz alta. Olha esse sorriso de bobo apaixonado no seu rosto. Você está realmente afim dela, hein? As palavras me pegaram de surpresa. E eu instintivamente levantei o olhar do meu tricô. O rosto de Enzo já havia escurecido. Ele xingou seu colega de quarto, que se afastou sem jeito. Não dê ouvidos a ele.
Enzo disse rapidamente. Sua voz um pouco tensa. Eles estão com inveja porque estou namorando. Eu apenas assenti e continuei a batalhar com o novelo de lã. Após alguns minutos de silêncio, percebi que Enzo me observava cautelosamente pela tela. Você não está brava? Está. Fiquei perplexa. Brava com o quê? Eu não ia ficar com raiva por um comentário impensado de um estudante universitário. Ouvindo minha confirmação, Enzo finalmente pareceu relaxar. O cachecol levou a maior parte de um mês para ser concluído. Era uma coisa irregular e disforme. Um testemunho da minha falta de habilidade. Desmanchei e refiz pelo menos 3 vezes antes de finalmente terminar. Quando finalmente o dei a Enzo, ele olhou para a cachemira cinza escura por um longo tempo, seus dedos traçando os pontos tortos. Obrigado, disse ele. Sua voz baixa. Eu amei, mas seu tom estava tingido de uma complexidade indescritível. Uma sombra em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Senti que algo estava errado com ele, que ele parecia mais subjugado do que o normal, mas não sabia por quê. Apenas afaguei sua cabeça, bagunçando seu cabelo macio. Use quando esfriar. Algumas noites depois, enquanto passeava com o Toby à noite, encontrei alguém que não via há muito tempo. Ele estava parado sob um grande carvalho, vestindo um sobretudo cinza, me observando silenciosamente das sombras. Toby o reconheceu antes de mim. Seu rabo começou a abanar como uma hélice, e ele forçou a coleira, soltando latidos felizes. O sorriso em meu rosto congelou, e eu terminei a ligação em que estava sem emoção. Era Leo. Depois que bloqueei todos os seus meios de contato conhecidos, ele recorreu a me ligar dos telefones de outras pessoas. Seu número aparecendo como chamador desconhecido. Ele ainda estava obcecado com nosso término. Ele exigiu no telefone que eu lhe desse um motivo real que ele pudesse aceitar. Mesmo que eu vá morrer, deixe-me morrer sabendo por quê. Ele havia dito dramaticamente. Sem um motivo claro. Ele alegou. Nunca seria capaz de seguir em frente. Achei que ele tinha uma memória convenientemente curta, sempre agindo como a vítima. Como se não tivesse sido ele quem trouxe sua colega de trabalho para nossa casa, para nossa vida. Então, eu disse a ele, séria e calmamente, você estava me testando, Leo. Testando meus limites. Testando o quanto eu toleraria. A paixão dela por você é tão óbvia que dói de ver. E você não a rejeitou. Não somos mais crianças. Não ser proativo não é o mesmo que rejeição. Sua não rejeição, aos olhos de alguém que gosta de você, é um convite. Uma oportunidade. Hoje, você me pediu para dar a ela o banco do passageiro. Amanhã, você poderia me pedir para dar a ela meu marido. Se eu tivesse concordado desta vez, como você poderia garantir que não haveria uma próxima vez? Eu apenas não te dei a chance de me machucar mais do que você já havia machucado. Por que você está tão chateado? Além disso, havia sua família, sua condescendência, sua crescente frieza dia após dia. Eu não queria desenterrar todas as velhas queixas. No final, eu apenas disse, minha voz cansada, não tenho o hábito de ser amiga de ex. Um bom ex deveria ser tão bom quanto um morto. Espero que você consiga fazer isso. E, claro, eu também não vou te incomodar. Não me ligue mais. Aparentemente, ele não tinha conseguido. Eu estava prestes a me virar e pegar um caminho diferente com o cachorro quando o Leão me chamou. Sofia, como você tem estado? Pude ver que ele não estava bem. Ele estava muito mais magro do que da última vez que o vi, com uma barba rala e por fazer sombreando seu queixo. Muito bem, eu disse secamente, não querendo falar com ele. Mas ele se agachou e estendeu a mão para o Toby, que imediatamente correu, lambendo seu rosto com alegria. Você está com aquele rapaz agora? Ele perguntou, acariciando a cabeça de Toby enquanto olhava para mim. Seus olhos estavam cheios de um afeto familiar e persistente que fez meu estômago se contrair. Virei a cabeça para evitar seu olhar. Isso não é da sua conta. Não seja tão resistente. Sofia. Mesmo que tenhamos terminado,
Eu ainda quero que você seja feliz. Mas, você realmente o conhece? Eu parei. Seu tom não era apenas amargo. Estava tingido com uma estranha pena. Por mim. Isso não era mais sobre mim e Liao. Era sobre Enzo. O que você quer dizer? Liao não falou. Ele apenas se levantou. Pegou o celular e me mostrou uma foto. Acabei de tirar. Dizia o texto abaixo da imagem. Era uma foto de Enzo no bar. O mesmo que sempre íamos. Ele estava rindo com seus amigos. Uma bebida na mão. Ele tinha acabado de me dizer ao telefone, há não mais de 10 minutos, que estava estudando em seu dormitório para uma prova importante. Se fosse apenas ele indo a um bar sem me dizer, não seria grande coisa. Eu não ia controlar a vida social de Enzo. Mas a atitude de Liao, o brilho vitorioso em seu olho, sugeria que havia muito mais por trás disso. Ele se diverte muito mais do que você pensa, disse Liao, observando minha reação com cuidado. Se você não acredita em mim, pode ir verificar por si mesma. Liao tinha certeza de que isso me faria suspeitar de Enzo, que criaria uma barreira entre nós. E ele estava certo. Eu precisava saber. Decidi ir ao bar e ver por mim mesma. Como me recusei a entrar em seu carro. Ele me seguiu lentamente por trás em seu Rolls Royce, enquanto eu pegava um táxi. Quando saí no bar, franzi a testa e perguntei a ele, por que você está me seguindo? Ele respondeu com um sorriso malicioso, para assistir ao show. Eu rangei os dentes. Aquele desgraçado. Então, Enzo, você vai deixá-lo ter o show dele? As ações de Enzo provaram que sim. Ele deixaria. Não apenas ele deixou Liao assistir à minha humilhação, mas também me deixou sem absolutamente nenhuma dignidade. Quando entrei, o barulho e a música familiares do bar me atingiram como um golpe físico. Vi Enzo no centro de um camarote, cercado por seus amigos risonhos. Ele estava beijando uma garota através de um pedaço fino de papel, parte de um jogo de bebida estúpido. A garota parecia familiar. Era a Clara, a garota de cabelos compridos que o havia encurralado no bar antes. Aquela que ele alegou estar o incomodando. Ela estava corando, encostada em Enzo com um olhar triunfante no rosto. Eu quase pensei que você tinha realmente sossegado por causa daquela mulher mais velha. Ela disse em voz alta, sua voz pingando desprezo. Valeu a pena gastar tanto tempo em um jogo? E então veio a voz de Enzo, fria e indiferente. Contanto que eu ganhe. Vale a pena. Ele segurava algo nas mãos, balançando para que todos vissem. E daí que ela parece uma fada? Ela ainda tricotou um cachecol para mim obedientemente por um mês inteiro. Era o meu cachecol. O cachecol irregular e imperfeito no qual eu havia derramado tanto tempo e afeto hesitante. Clara tentou tirá-lo dele, mas ele o afastou casualmente. Alguém na mesa perguntou animadamente, então, qual é a próxima aposta? Apostar quando você consegue dormir com ela? Assim que as palavras saíram, houve uma explosão de risadas duras e cruéis. Meu sangue gelou. Atrás de mim, ouvi Liao xingar baixinho e o som de uma garrafa de cerveja sendo pega de uma mesa. Ele estava prestes a ir até lá. Eu o impedi. Minha mão em seu braço. Não seja precipitado. Um lampejo de dor cruzou os olhos de Liao. Ele me olhou com decepção. Sofia, você vai simplesmente deixar que eles te insultem assim? Antes que ele pudesse terminar, soltei seu braço e caminhei direto para a mesa deles. As risadas morreram quando me viram. Ao ver meu rosto, Enzo ficou instantaneamente confuso. Sua expressão indiferente se dissolvendo em pânico. Sofia? Por quê? Por que você está aqui? Deixe-me explicar. Não é o que parece. Eu não disse uma palavra. Arranquei o cachecol da mão dele primeiro. Depois peguei uma jarra de cerveja meio cheia da mesa e a derramei lenta e deliberadamente sobre sua cabeça. Meu olhar estava calmo. Minha mão perfeitamente firme. O líquido frio encharcou seu cabelo e roupas. Pingando no chão, olhei diretamente em seus olhos. Acho que nem precisamos terminar. Não é? Seria mais apropriado apenas dizer. Fim de jogo. Minhas emoções reprimidas. Uma mistura caótica de raiva, mágoa e humilhação,
Começaram a borbulhar e transbordar como uma garrafa de refrigerante sacudida. Olhei com total nojo para os belos olhos que uma vez achei tão encantadores, e, sob seu olhar suplicante, inclinei-me e o amaldiçoei venenosamente. Já que você ama tanto jogar, por que não vai se matar de tanto jogar? Desapareça. E nunca mais me deixe te ver. Clara, ao lado dele, não conseguiu mais ficar sentada. Ela se levantou e apontou um dedo trêmulo para mim. Como ousa falar com ele assim? Você realmente acha que uma velha como você... Cala a boca. Enzo gritou com ela, sua voz falhando. Ele então estendeu uma mão molhada para me agarrar. Mas antes que pudesse me tocar, Liel estava lá. Um soco atingiu a mandíbula de Enzo, mandando-o para trás no camarote. Vendo quem era, Enzo ficou furioso, limpando cerveja e sangue do lábio. Você ainda está importunando a Sofia? Liel zombou. Estou aqui para dar uma surra em um moleque como você. O jogo foi divertido. Os olhos de Enzo ficaram vermelhos. E ele se lançou contra Liel. Minha mente era um caos de ruído branco. Por uma fração de segundo, tive apenas um pensamento. Deixe-os lutar. Se um deles acabar morto, que seja. Mas no final, a razão venceu a emoção. Eu sabia que, com suas origens familiares, uma briga pública não teria consequências sérias para nenhum deles. A única que sofreria, a única de quem falariam e teriam pena, seria eu. Eu chamei, minha voz clara e nítida acima do caos. Liel, vamos embora. Ouvindo minha voz, Liel parou, deu um último soco e voltou para o meu lado. Enzo sentou no chão, parecendo desgrenhado e quebrado, como um cão de rua abandonado. Ele me encarou intensamente, seus olhos implorando. Eu não olhei para ele novamente. Apenas me virei e fui embora. Quando terminei de tratar o corte no dedo de Liel, já era tarde da noite. Estávamos de volta ao meu novo apartamento. Um lugar pequeno e estéril ao qual eu ainda estava me acostumando. O kit de primeiros socorros parecia estranho em minhas mãos. Em apenas algumas horas, eu havia executado outro término limpo. No momento em que saí daquele bar, peguei meu celular e deletei todas as informações de contato de Enzo, bloqueando seu número, suas redes sociais, tudo. Percebi, tristemente, que me tornei cruelmente proficiente em me desapegar de um relacionamento, em cortar pessoas da minha vida como um cirurgião removendo um tumor. Eu esclareci as coisas com a Juliana. Disse-lhe ao baixinho no silêncio enquanto eu limpava os cotonetes usados. Nada como o que aconteceu antes vai acontecer de novo. Nós podemos. Enquanto falava, ele de repente agarrou minha mão. Seu aperto gentil, mas firme. Puxei minha mão de volta com uma expressão fria e decisiva e recusei diretamente. Não. Eu sabia o que ele ia perguntar. E a resposta já estava formada. Liel não ficou surpreso. Ele soltou um longo e cansado suspiro. Eu sabia. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Você conseguiu deixar para trás nossos 4 anos juntos assim. Então, é claro que você pode deixar para trás alguns meses com aquele moleque. Ele olhou para mim então. Uma estranha intensidade em seus olhos. Você tem que ser justa. Sofia, não volte com ele também. Quase revirei os olhos para ele. Você não precisa me dizer isso. Um relacionamento fracassado não vale a pena ser revisitado. E alguém que te traiu uma vez não será perdoado. Quando contei a Laura o que aconteceu, ela ficou em silêncio do outro lado da linha por um longo tempo. Então ela finalmente disse, sua voz uma mistura de admiração e exasperação: amiga, não estou tentando te criticar, mas eu nunca percebi que você era um imã de canalhas. Então, um pensamento lhe ocorreu. Não é à toa que aquele garoto estava me mandando mensagens como um louco ontem, perguntando onde você estava. Já que ele adora tanto jogar, como é que ele ainda não se matou de tanto jogar? Eu não disse nada. Eu já havia dito todas as maldições que precisava dizer na cara dele. Não restava nada além de uma doroca. Incapaz de me contatar diretamente, Enzo só podia recorrer a esperar por mim no térreo do meu prédio.
Ele estava com uma aparência horrível. Os hematomas em seu rosto da briga com Leon não haviam desaparecido, dando às suas belas feições um ar esfarrapado e desesperado. A primeira vez que me viu, ele apenas ficou lá, hesitando. Ele claramente queria explicar, mas tinha medo que eu simplesmente o mandasse embora antes que ele pudesse dizer uma única palavra. Não venha mais aqui, eu disse, minha voz cansada. Mudar de casa dá muito trabalho. Seu rosto empalideceu com minhas palavras. Sofia, eu acabei de me mudar há pouco tempo. Continuei, interrompendo-o. Não quero ter que me mudar de novo. Você entende o que quero dizer? Certo? Após um longo silêncio, a voz de Enzo saiu embargada. Frágil. Você não vai me perdoar. Vai? Não faço uma pergunta quando você já sabe a resposta. Enzo, admito que me aproximei de você no início por causa do jogo. Disse ele, as palavras saindo apressadas. Mas eu me apaixonei genuinamente por você durante esse tempo. Acredite ou não, as coisas que eu te disse não eram mentiras. E as coisas que fiz por você não eram falsas. Você gostava de mim também. Não gostava? Ele estava agindo como a vítima agora. Quase ri alto da pura audácia. Porque ele achava que eu gostava dele. De repente se sentiu no direito ao meu perdão. E daí? Retruquei, minha voz afiada como vidro. Então você acha que não me deve nada? Que pode me usar como uma aposta? Como um tópico de fofoca para você e seus amigos ricos? Suas intenções eram falsas desde o início. Toda a sua base é uma mentira. Como eu deveria acreditar em uma única coisa que sai da sua boca agora? Inclinei-me para perto, para que ele pudesse ouvir cada palavra claramente. Enzo, meu maior arrependimento agora é ter te dado meu número naquele dia. Eu só fiz isso porque tinha medo que você ficasse envergonhado por perder seu jogo estúpido na frente de seus amigos. Deixei isso assentar por um momento. Depois sussurrei em seu ouvido, você não acha que teria sido melhor para todos se nunca tivéssemos nos conhecido? Depois disso, Enzo não me procurou mais. Em vez disso, mergulhei no trabalho com um foco singular e feroz. Minha pequena empresa de marketing acabou fazendo parceria com uma grande corporação em uma nova campanha. Como líder do projeto, minha carreira decolou de repente. Eu trabalhava até tarde da noite e nos fins de semana, despejando toda a energia que antes ia para relacionamentos fracassados na construção de algo meu. Ao investigar, descobri que o sobrenome do presidente da corporação era Monteiro, e ele tinha apenas um filho. Nesse aspecto, Enzo foi melhor que Leon. Benefícios tangíveis são 100 vezes melhores do que desculpas vazias e promessas ocas. Olhando para meu contra-cheque subitamente maior e meu novo e mais impressionante cargo, contive um sorriso. Se é assim que relacionamentos tóxicos terminam, talvez eu esteja disposta a ter mais deles. Afinal, contanto que você consiga deixar ir. Contanto que consiga cortar os laços de forma limpa. Não há nada na vida que você não possa superar. Epílogo de Enzo. A primeira vez que notei a Sofia, foi o Marcos quem a apontou. Ele gesticulou para uma mulher sentada em um sofá não muito longe e perguntou rindo. Ela não tem a vibe de uma delicada boneca de porcelana, que secretamente pilota uma Harley. Olhei e vi uma mulher com cabelos pretos, longos e lisos, vestindo um simples vestido branco. Ela tinha uma aparência gentil e quieta, mas estava balançando um copo de dados com uma expressão fria e focada. Sua aura limpa e calma estava completamente fora de lugar com as luzes caóticas e coloridas do bar. Meus amigos estavam jogando verdade ou desafio, como de costume. E meu desafio era conseguir o contato de uma estranha. Não sei o que me deu, mas me aproximei daquela mulher. Como eu esperava, ela não recusou. Nos meus 22 anos de vida, poucas pessoas haviam me recusado qualquer coisa. Mas eu não esperava que, assim que eu mandasse uma mensagem explicando o motivo, ela deletasse meu contato. Ela tinha personalidade. Ela tinha limites. Quando meus amigos propuseram aquele jogo ridículo, aquela aposta estúpida, eu não estava interessado no começo. Não até ver lá de novo.
Se vamos jogar grande. Pensei. 3 meses. Aposto que consigo conquistá-la. Então, ajudei a Sofia na entrada do bar, dizendo deliberadamente aquelas coisas ambíguas para irritar o ex-namorado dela. Meu propósito era óbvio, mas a Sofia era difícil de conseguir. Tão difícil que ela não me deu uma única chance por meses. Meus amigos todos me disseram para desistir, que era apenas um jogo estúpido que inventamos na hora. Mas eu não ouvi. Não conseguia explicar o porquê. Ela não era meu tipo usual. E era tão fria comigo. Mas eu queria os olhos da Sofia em mim. Eu queria ser o único a fazê-la sorrir. Só um pouco mais. E depois um pouco mais. Sofia tinha limites muito fortes. Seu ex-namorado irritante, Liao, me encontrou um dia. Ele disse, quase se gabando, você se diverte tanto. A Sofia nunca vai te aceitar. Fiquei atordoado. Senti-me ofendido e sorri sarcasticamente para ele. Então, ela te largou porque você é sujo? Com certeza. Liam mostrou a mesma raiva ofendida que eu senti. Mas então ele me disse, triunfante, não, eu não era sujo. Especialmente quando começamos a namorar. Sou diferente de você. Mesmo que tenhamos terminado agora. Eu realmente a tive. Você nem tem a chance de se aproximar. É melhor você rezar para conseguir esconder seu joguinho dela para sempre. Liam realmente me atingiu. Ele estava certo. Decidi tentar uma última vez. No aniversário dela. Se Sofia me recusasse de novo, eu desistiria do jogo. Mas desta vez, Sofia concordou. Fiquei exultante. Mas ao mesmo tempo, estava apavorado. Assim como Liam havia dito. Eu tinha que ser capaz de esconder isso dela para sempre. No dia em que Sofia me pegou no bar, a espada de Damocles que pairava sobre minha cabeça finalmente caiu. Não apenas doeu, me despedaçou. Eu queria dizer a Sofia que nada daquilo era falso mais. Que eu realmente, genuinamente gostava dela. Que em algum ponto do caminho, o jogo deixou de ser um jogo. Mas eu tinha visto o quão decisiva Sofia podia ser. Com ela, você só tem uma chance. Uma vez que você a perde, ela se foi para sempre. Aqueles olhos bonitos e calmos não eram mais gentis. Estavam cheios de um nojo que era direcionado diretamente a mim. Eu soube então que nunca mais seríamos possíveis. Por muitos anos depois, uma dor aguda latejaria em meu coração sempre que me lembrasse do olhar em seu rosto naquele momento. Era o preço do jogo. E eu mereci. Meses se transformaram em um ano. As arestas afiadas da traição, antes tão dolorosas ao toque, foram suavizadas pelo tempo e pelo ritmo implacável da minha nova vida. Eu prosperei em meu novo papel no trabalho. O investimento da Corporação Monteiro impulsionou não apenas meu projeto, mas toda a minha carreira para uma nova órbita. Eu liderava uma equipe maior. Lidava com contas maiores e ganhava um salário que pareceria uma fantasia apenas alguns anos antes. As longas horas eram exaustivas. Mas a satisfação de construir algo que era inteiramente meu, era um bálsamo para minha alma. Comprei meu próprio apartamento no Itaim Bibi. Um espaço ensolarado com uma pequena varanda perfeita para o tambi e um vaso de girassóis. Nunca comprei gardênias. Laura estava orgulhosa de mim. Mas também estava preocupada. Você trabalha demais, dizia ela, tentando me arrastar para beber. Só trabalho e nenhuma diversão faz da Sofia uma garota sem graça. Não sou sem graça. Eu argumentava. Sou focada. E eu estava. Eu não namorava. O pensamento de me abrir para alguém novamente, de arriscar esse tipo de vulnerabilidade, parecia exaustivo. Era mais fácil manter meu mundo pequeno e controlado. Meu trabalho. Meu cachorro. Minha melhor amiga. Isso era o suficiente. Uma noite, enquanto participava de um evento de networking corporativo do qual não conseguia escapar, eu o vi. Não o Enzo, mas Liam. Ele estava do outro lado do salão de festas lotado, conversando com um grupo de homens em ternos caros. Ele parecia diferente. Mais saudável. A energia desesperada que ele carregava nas semanas após nosso término havia desaparecido.
substituída por sua antiga e familiar confiança. Os olhos se encontraram por um breve segundo do outro lado da sala. Não havia raiva, nem saudade. Apenas um lampejo de reconhecimento. Um reconhecimento silencioso de um passado compartilhado. Ele me deu um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça. E eu o retribuí antes de voltar para minha própria conversa. Um capítulo finalmente, verdadeiramente, se fechou. A parceria com a Corporação Monteiro exigia que eu participasse de reuniões trimestrais de revisão em sua sede no centro. Era um arranha-céu reluzente de vidro e aço que parecia raspar as nuvens. Eu sempre consegui evitar qualquer interação pessoal com os altos escalões. Meu contato principal era uma vice-presidente sênior. Uma mulher profissional e eficiente na casa dos 50. Eu nunca havia conhecido o presidente. E certamente nunca havia visto Enzo. Presumi que ele havia se formado e seguido em frente. Talvez para outra cidade ou outro país. Vivendo a vida que havia sido planejada para ele. No dia da nossa apresentação anual do projeto, a vice-presidente, Senhora Almeida, me informou que o próprio presidente participaria. Ele ficou muito impressionado com o desempenho de sua equipe. Sofia, disse ela com um sorriso caloroso. Ele queria conhecer a pessoa que lhe dera a iniciativa. Meu coração martelava contra minhas costelas. Disse a mim mesma para ser profissional. Esta era uma oportunidade de negócio. Nada mais. Os pecados do filho não deveriam afetar os negócios do pai. Entrei na vasta sala de reuniões. Minha apresentação carregada em um pendrive na minha mão. Vários executivos já estavam sentados ao redor da longa e polida mesa de mogno. E na cabeceira, na cadeira do presidente, não estava um homem de 60 e poucos anos. Mas Enzo. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. Estava vestido com um terno azul marinho perfeitamente cortado. O cabelo mais curto. O rosto mais magro. O charme juvenil substituído por uma intensidade quieta e séria. O ar preguiçoso e despreocupado havia sumido, substituído pelo pesado manto da responsabilidade. Ele não era mais o garoto universitário jogando em um bar. Ele era o presidente do conselho. Seu pai, como eu descobriria mais tarde, havia se aposentado mais cedo por problemas de saúde, empurrando Enzo para o cargo muito antes do que qualquer um esperava. Ele se levantou quando entrei. A sala inteira ficou em silêncio. Todos os olhos em nós. Senhorita Oliveira, disse ele. Sua voz baixa e firme. Completamente formal. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Fiz minha apresentação no piloto automático. As palavras e os dados fluíam de mim, polidos e praticados. Mas minha mente era uma tempestade caótica. Eu podia sentir seus olhos em mim o tempo todo. Um olhar intenso e indecifrável. Quando terminei, houve uma salva de palmas. Os outros executivos fizeram perguntas perspicazes, que respondi com uma clareza que surpreendeu até a mim mesma. Enzo permaneceu em silêncio até o final. Excelente trabalho. Senhorita Oliveira, disse ele finalmente, sua voz ecoando levemente na sala silenciosa. Seus resultados falam por si. Ele então se dirigiu ao resto do conselho. Acredito que não devemos apenas continuar esta parceria, mas expandi-la. Vamos discutir os termos para um contrato exclusivo de vários anos. A sala zumbia de excitação. Esta foi uma vitória massiva para minha empresa. Uma conquista que definiria minha carreira. Mas eu não senti nada. Apenas um profundo e oco vazio. Depois que os outros executivos saíram, deixando-nos sozinhos na sala de reuniões sob o pretexto de eu estar recolhendo meus materiais, ele falou novamente. Sofia. Eu não olhei para ele. Apenas continuei a guardar meu notebook em sua bolsa. Eu sei o que você deve estar pensando, disse ele. Sua voz mais próxima agora. Ele havia contornado a mesa e estava parado a alguns metros de distância. Mas o investimento, a parceria, nunca foi sobre tentar comprar seu perdão. Eu sabia desde o início que isso era impossível. Finalmente olhei para ele. Então, do que se tratava? Um olhar de profundo arrependimento cruzou suas feições.
Foi a única coisa que consegui pensar em fazer. Eu destruí algo lindo porque eu era um garoto estúpido e arrogante. Eu queria, não sei, construir algo em seu lugar. Ver você ter sucesso, mesmo que não tivesse nada a ver comigo. Foi uma forma egoísta de me redimir. Eu acho. Me desculpe. Por tudo. Ele não pediu outra chance. Ele não pediu nada. Ele apenas ficou ali, expondo a verdade entre nós. Pensei no garoto que me trouxe fogos de artifício no meu aniversário, que me abraçou e me disse que eu era digna de amor. E pensei no garoto que riu com seus amigos enquanto me chamava de um prêmio a ser ganho. Eles eram a mesma pessoa. As pessoas são complicadas. Elas podem ser maravilhosas e terríveis. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Fechei a bolsa do meu notebook com um clique suave. O passado é o passado. Eis-o. O que importa é o trabalho que fazemos agora. Estendi minha mão. Não como uma amante. Não como uma amiga. Mas como uma colega. Uma profissional. Estou ansiosa pela nossa parceria contínua. Senhor Monteiro. Ele olhou para minha mão estendida por um longo momento. E eu vi um universo de emoções não ditas em seus olhos. Então, ele a pegou. Seu aperto foi firme. Quente e breve. Eu também. Senhorita Oliveira. Saí daquela sala de reuniões, do arranha-céu reluzente, e entrei na luz brilhante do sol de São Paulo. Não olhei para trás. A dor em meu coração, aquela que carreguei por tanto tempo, não havia desaparecido completamente, mas havia mudado. Não era mais uma ferida, mas uma cicatriz. Uma lembrança de uma lição aprendida. De uma força que eu não sabia que tinha. Parada na rua movimentada. Peguei meu celular e liguei para a Laura. Oi, eu disse. Um sorriso real se espalhando pelo meu rosto. O primeiro em muito tempo que parecia verdadeiramente leve. Você está livre para uma caipirinha hoje à noite? Acho que finalmente é hora de comemorar. Eu havia perdido um namorado. Eu havia perdido um amante. Mas no processo, eu havia me encontrado. E pela primeira vez, isso parecia mais do que suficiente. Parecia tudo.